Apenas uma parcela extremamente pequena das pessoas com mais de 70 anos ainda consegue realizar 5 ações básicas do cotidiano, tarefas simples, porém extremamente reveladoras do estado real da saúde física e da vitalidade geral. Imagine, isso a cada 100 indivíduos nessa faixa etária, somente 5 conseguem cumprir essas 5 ações fundamentais. E não estamos falando de corridas ou maratonas, nem de habilidades atléticas ou acrobáticas. Trata-se de gestos comuns, porém profundos, que separam aqueles que ainda têm autonomia daqueles que já estão à mercê da dependência. Agora pare e pense com sinceridade. Você deseja fazer parte dos 95% que já não conseguem ou dos 5% que ainda mantêm sua autonomia e força? Essa escolha começa muito antes dos 70. Ela se constrói com atitudes diárias, hábitos conscientes e uma postura ativa diante do envelhecer. A realidade que poucos encaram de frente é que o envelhecimento não é ditado apenas pelo tempo que passa, mas pelas decisões que tomamos todos os dias. A forma como cuidamos do corpo, da mente e das emoções influencia diretamente como viveremos após os 70. É um acúmulo de escolhas, boas ou ruins, que define nossa capacidade funcional na maturidade. Acreditar que o corpo simplesmente se desgasta com os anos é uma armadilha perigosa que mina nossa motivação. O verdadeiro gatilho do declínio não é a idade em si, mas sim a desistência silenciosa, o abandono de si mesmo. Quem entende isso descobre que envelhecer com vigor não é uma raridade. É um caminho acessível a quem está disposto a agir. Agora vamos ao ponto central. Essas 5 ações funcionam como um termômetro da sua saúde futura. Se você consegue executá-las com facilidade após os 70, as chances de viver mais e com qualidade aumentam de forma impressionante. Vamos começar com uma delas: conseguir levantar-se do chão sem o apoio das mãos. À primeira vista, isso pode parecer um movimento insignificante, quase bobo, mas por trás dessa ação está um retrato fiel da sua condição muscular, neurológica e funcional. É um movimento que só notamos sua importância quando, de repente, deixamos de conseguir fazê-lo. E quando isso acontece, é um sinal claro de que o corpo começou a perder suas engrenagens mais essenciais. Levantar-se do chão apenas com a força das pernas e do tronco exige um esforço conjunto de diversos músculos importantes: quadríceps, glúteos, posteriores de coxa, abdômen e até os estabilizadores da coluna entram em ação. Mais do que força, essa tarefa exige coordenação, controle e equilíbrio. Ela revela se seu sistema nervoso ainda se comunica com eficácia com o sistema muscular. Mostra se você tem consciência corporal, estabilidade postural e mobilidade suficiente nos quadris e tornozelos. Até mesmo sua capacidade cardiovascular é colocada à prova, já que o esforço não pode deixá-lo ofegante demais. Esse movimento, na verdade, é um verdadeiro exame funcional camuflado no cotidiano. Diversos estudos científicos reforçam essa ideia. Uma pesquisa de longo prazo demonstrou que pessoas que não conseguem se sentar e levantar do chão sem auxílio têm um risco entre 5 e 6 vezes maior de falecer nos 6 anos seguintes em comparação com aquelas que conseguem realizar o movimento sem dificuldades. Isso não é apenas uma coincidência estatística, é um alerta direto do corpo sobre o que está por vir. Quando perdemos a capacidade de executar gestos básicos e primitivos, nosso organismo está sinalizando que algo está se deteriorando. E se ignoramos esses sinais, corremos o risco de acelerar um processo que poderia ser evitado com pequenas mudanças no presente. Mas aqui vem a parte mais encorajadora. Essa habilidade pode ser reaprendida e fortalecida.
O corpo humano é incrivelmente adaptável, mesmo com o passar dos anos. Os músculos continuam a responder ao estímulo certo. O cérebro, através da neuroplasticidade, ainda é capaz de desenvolver novas conexões e refinar os padrões de movimento. E o sistema nervoso pode sim ser treinado para ativar os músculos de forma mais eficiente. Com prática consciente, foco e repetição, você pode reconquistar essa habilidade. Assim como alguém se prepara para uma prova de resistência, é possível treinar o ato de levantar-se do chão. O segredo está na constância e na intenção por trás do gesto. Pense no chão não como um obstáculo, mas como um espelho do seu corpo. Ele mostra o quanto você ainda domina sua estrutura física. Cada vez que você pratica esse movimento, está dando um passo em direção à independência funcional. Está dizendo ao seu corpo que ele ainda é útil, ágil e forte. É uma espécie de compromisso silencioso com sua longevidade. Porque manter a capacidade de se levantar do chão não é apenas sobre movimento, é sobre manter o controle da própria vida. E se há um ponto de partida seguro para transformar sua saúde após os 70, ele está exatamente aí. Em voltar ao chão, treiná-lo e torná-lo seu aliado. Outro indicador fundamental da saúde duradoura é a capacidade de caminhar por 30 minutos em ritmo constante e com energia. Pode parecer algo rotineiro, sem muita importância, mas caminhar sem pausas por meia hora é um reflexo direto do funcionamento do seu coração, da resistência muscular e até mesmo do equilíbrio mental. Essa caminhada contínua representa muito mais do que um deslocamento físico. Ela mostra a sua vitalidade interior, a integração dos seus sistemas e a disposição com que você encara a vida. Ao manter essa prática viva, você não apenas se movimenta, você reafirma a vida que pulsa em você. Manter a capacidade de se movimentar com fluidez e ritmo ao longo da vida é um dos maiores trunfos para quem deseja envelhecer com autonomia e dignidade. Caminhar de forma rápida e contínua não é apenas um exercício físico, é uma declaração de vitalidade. Quando você caminha com energia, todo o seu sistema cardiovascular é ativado. O coração acelera, os pulmões expandem com mais profundidade e o sangue circula com mais eficiência, levando oxigênio a cada célula do seu corpo, inclusive as do cérebro. Esse simples gesto tem o poder de clarear os pensamentos, estabilizar as emoções e reduzir drasticamente o risco de doenças neurodegenerativas. Diversas pesquisas de ponta já demonstraram que uma rotina de caminhadas consistentes é muitas vezes mais eficaz do que qualquer tratamento para preservar a mente ativa na terceira idade. E não se trata apenas de resistência física. O ato de caminhar exige muito mais do que imaginamos. Ele envolve coordenação motora, alinhamento postural, equilíbrio e uma comunicação refinada entre músculos e sistema nervoso. Um corpo que se mantém em movimento por 30 minutos sem dores ou cansaço excessivo é um corpo que ainda funciona com harmonia. Cada passo dado é, na verdade, uma pequena sequência de movimentos calculados. Um pé se eleva, o centro de gravidade se ajusta, o outro pé se adianta para sustentar o corpo. Esse ciclo exige uma combinação precisa de força sutil, controle neuromuscular e consciência corporal, que, se não for cultivada, se deteriora com o tempo. E quando esse sistema falha, as consequências não se limitam à lentidão. Elas envolvem quedas, isolamento social e internações evitáveis. O maior valor da caminhada está justamente em sua simplicidade. Não é necessário ter acesso a academias modernas, nem contar com equipamentos sofisticados ou treinadores pessoais. O que realmente importa é o compromisso diário com o movimento. Faça chuva ou faça sol, a decisão de reservar 30 minutos para caminhar é um presente que você dá ao seu corpo e à sua mente.
É uma estratégia silenciosa de construção de saúde, uma espécie de investimento acumulativo que, com o tempo, gera enormes dividendos. Para quem já passou dos 70, é uma das práticas mais seguras, acessíveis e eficazes que existem. E o mais curioso é que andar parece fácil, até o dia em que deixa de ser, quando o simples ato de caminhar se torna difícil. Geralmente é porque os sinais de alerta foram ignorados por muito tempo. Por isso, é essencial agir agora, antes que o desconforto chegue. Transforme a caminhada em um hábito, desenvolva a resistência das suas pernas, fortaleça seu sistema respiratório, mantenha seu corpo ativo e sua mente desperta. Andar não é apenas uma forma de se locomover. É uma maneira de preservar a sua autonomia, de manter viva sua capacidade de escolha, de continuar participando ativamente da própria história. Agora vamos falar de algo ainda mais básico, mas igualmente revelador. Levantar um objeto de aproximadamente 9 quilos, o equivalente a uma sacola cheia de compras, uma criança pequena ou uma mala de viagem. À primeira vista, isso não parece uma façanha digna de destaque. Mas pense bem, quantas tarefas do dia a dia exigem essa força mínima? Para muitas pessoas acima dos 70 anos, essa força se perdeu aos poucos, sem alarde, até que um dia a simples tentativa de erguer algo se transforma em dor, insegurança ou total dependência. E essa fragilidade que se instala silenciosamente compromete não só o corpo, mas a autoestima, a confiança e até a liberdade de ir e vir. A força muscular não é um luxo na maturidade, é uma necessidade vital. O tecido muscular não serve apenas para movimentar o corpo. Ele regula o metabolismo, sustenta os ossos, protege as articulações e reduz significativamente o risco de quedas e fraturas. Quando os músculos enfraquecem, o corpo inteiro entra em desequilíbrio. O ritmo do metabolismo diminui, os ossos ficam mais frágeis, o equilíbrio se perde com facilidade e o perigo de acidentes aumenta exponencialmente. Ter força suficiente para levantar 9 quilos não é sobre ser forte por vaidade. É sobre continuar funcional, manter sua capacidade de enfrentar situações imprevistas, ajudar alguém ou simplesmente cuidar de si mesmo com autonomia. O que muita gente não sabe é que é possível recuperar essa força mesmo depois dos 70. O corpo, mesmo envelhecido, ainda responde ao estímulo certo. Exercícios com resistência, mesmo leves, estimulam o crescimento das fibras musculares. Pode levar mais tempo e a recuperação talvez seja um pouco mais lenta, mas a adaptação ainda acontece. Não é preciso levantar grandes pesos nem treinar como um atleta. Basta incorporar exercícios regulares e progressivos com foco na segurança, constância e evolução gradual. Ganhar força nessa fase da vida é possível, é poderoso e é libertador. E mais, recuperar a força física provoca uma verdadeira mudança na forma como a pessoa se vê. O medo de se machucar dá lugar à confiança. A imagem de fragilidade é substituída por uma sensação de controle, de domínio sobre o próprio corpo. Isso gera um impacto direto na saúde emocional. Quando você sente que é capaz, tudo muda. Suas decisões são mais firmes, seu humor melhora, sua relação com o envelhecimento se transforma. Por isso, não subestime o que erguer 9 quilos representa. É muito mais do que carregar um peso. É carregar sua autonomia, sua independência e sua identidade ativa. E a melhor parte, você pode treinar para isso. Está ao seu alcance. Não aceite a fraqueza como destino. Reaja com força, e ao fazer isso, você está lutando não só pelo seu corpo, mas por tudo o que ele ainda pode proporcionar. Vamos agora a um teste tão simples quanto poderoso. Manter-se em equilíbrio sobre um pé só por 10 segundos. Parece fácil.
até que você tenta e percebe o quanto seu corpo precisa se coordenar para realizar esse gesto. Esse pequeno desafio esconde um sistema complexo de conexões entre músculos, articulações, visão, audição e cérebro. Quando um desses elementos falha, o corpo começa a oscilar, e nesse tremor sutil está uma mensagem clara: algo está começando a falhar. O equilíbrio não é apenas um reflexo físico. Ele é, sobretudo, um indicador da saúde neurológica. Revela como seu cérebro está interpretando o espaço ao redor e comandando cada ajuste fino do seu corpo para mantê-lo de pé. O ouvido interno, onde se encontra o sistema vestibular, em conjunto com o cerebelo, a parte do cérebro responsável pela coordenação motora, atua como um radar silencioso. Esses sistemas captam a posição do seu corpo no espaço, mesmo com os olhos fechados. Quando tudo funciona bem, você nem percebe o esforço envolvido. Mas quando há falhas nesse circuito, surgem os desequilíbrios, as quedas e a insegurança. E vale lembrar, quedas em idosos não são apenas acidentes, são eventos com potencial de desdobramentos sérios, que muitas vezes marcam o início da perda de autonomia. Existe um sistema silencioso operando no fundo do seu corpo, dia após dia, sem que você perceba. É o mecanismo de equilíbrio, um verdadeiro trabalho em equipe entre pés, músculos, articulações, olhos, ouvidos e cérebro. Esse sistema se chama propriocepção e ele funciona em tempo real para garantir que você permaneça de pé, mesmo diante de movimentos sutis ou terrenos instáveis. Quando essa habilidade começa a falhar, não é apenas um sinal de pernas fracas. Pode ser o início de um desligamento mais profundo entre o cérebro e o corpo. Uma pista precoce de envelhecimento neurológico que muitas vezes passa despercebida. O teste do equilíbrio em um pé, por mais simples que pareça, é hoje considerado um dos indicadores mais precisos da saúde física e cognitiva em idosos. E as consequências da perda de equilíbrio não são pequenas. As quedas representam a principal causa de morte acidental entre adultos mais velhos. Elas não apenas quebram ossos, especialmente o quadril, como também provocam lesões cerebrais graves, desencadeiam longas internações e muitas vezes marcam o início de um processo de dependência que pode se estender por anos. Mas nada disso começa com uma grande queda. Começa muito antes, com pequenas instabilidades, tropeços sutis, hesitações ao levantar ou caminhar. É um enfraquecimento gradual, sorrateiro, até que um único momento redefine toda a trajetória de uma vida que antes era independente. A boa notícia é que o equilíbrio não é algo perdido para sempre. Ele pode e deve ser treinado. E não estamos falando de acrobacias ou exercícios complexos. Melhorar o equilíbrio é, na verdade, reconstruir as bases do seu sistema de movimento. Fortalecer os pés, a região abdominal, os quadris e até os músculos do pescoço e dos olhos pode gerar impactos diretos na sua estabilidade. A prática consistente envia sinais ao sistema nervoso, que por sua vez cria novos caminhos neurais, ajusta padrões motores e restabelece conexões perdidas. O que antes parecia inseguro vai se tornando firme novamente, não por mágica, mas por repetição disciplinada. Mas existe algo ainda mais simbólico nessa prática. O equilíbrio físico representa, em muitos níveis, o equilíbrio emocional. É a arte de manter-se centrado, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Com o passar dos anos, a vida se torna mais desafiadora, seja no corpo, nas emoções ou na própria compreensão da existência. E a capacidade de se manter de pé com firmeza e presença se torna um reflexo direto da sua resiliência. Ficar em um pé só por 10 segundos pode parecer trivial, mas é uma metáfora poderosa. É o corpo dizendo: eu ainda tenho controle.
Eu ainda pertenço a mim. Por fim, existe uma força que amarra tudo isso. O movimento, a força, o equilíbrio, e que sem ela todo o resto perde o sentido. É o propósito. Ter um motivo para acordar todos os dias pode ser o fator mais decisivo para determinar não apenas quanto tempo você vai viver, mas como você vai viver. Ainda que muita gente associe longevidade à saúde física, é o sentido da vida que dá cor, direção e energia à jornada. Ter um propósito é como acender uma chama interna. Ela aquece, ilumina e movimenta. Sem essa chama, mesmo o corpo mais treinado pode se perder em desânimo e apatia. Estudos mostram com clareza que pessoas mais velhas que relatam um senso de propósito bem definido têm taxas menores de doenças cardiovasculares, depressão, AVC e até Alzheimer. Elas dormem melhor, se recuperam mais rapidamente de enfermidades e são mais propensas a se engajar em comportamentos que promovem saúde, como caminhar, se alimentar bem e manter vínculos sociais. Em outras palavras, o propósito não apenas conforta, ele cura, ele mexe com hormônios, regula o sistema imunológico e dá ao cérebro motivos para continuar criando e aprendendo. E o que seria esse propósito depois dos 70? Nem sempre tem a ver com grandes metas ou realizações épicas. Às vezes, está em coisas pequenas e profundamente humanas. Cuidar de alguém, compartilhar experiências, escrever memórias, ensinar um neto, cuidar de uma planta, ser presença na vida de alguém. O propósito verdadeiro não precisa de aplausos. Ele só precisa ser autêntico. Ele é o fio invisível que, mesmo quando o corpo está cansado e o mundo parece pesado, continua puxando você para fora da cama. Envelhecer sem propósito é como caminhar em areia movediça. Cada dia parece igual ao outro, a motivação escapa e a mente, sem desafios e estímulos, começa a se retrair. Mas quando você se ancora em algo que transcende suas próprias dores e limitações, algo que tenha valor além do seu conforto imediato, você se mantém em movimento. E esse movimento é o que mantém viva a centelha de ser quem você é. O mais bonito de tudo isso é que o propósito não vem pronto. Ele não é dado por ninguém, ele é escolhido. E ao fazer essa escolha, você se reconecta com sua identidade, reacende sua vontade de viver e transforma cada novo dia em uma oportunidade de continuar contribuindo. Porque no fim das contas, quando você tem um porquê claro, o como se torna apenas um detalhe superável. A chama do propósito é o que transforma a simples existência em vida vivida. E aí, de 0 a 10, que nota você daria para esse conteúdo? Sua opinião é super importante para a gente. E saber que estamos te ajudando de alguma forma nos motiva a continuar produzindo com ainda mais carinho e dedicação. Nos vemos no próximo vídeo.